da gente falar o que aconteceu no sábado, primeiro a gente queria agradecer as manifestações dos fãs, assim, isso que tem deixado a gente um pouco menos abalado com tudo isso que aconteceu tão repentinamente, enfim, que ninguém esperava. E inclusive a gente está aqui hoje em respeito a esse carinho dos fãs, porque a gente, depois de 3 dias de luto, que a gente ficou bem recluso, nossa família é uma família muito reclusa, a gente achou que os fãs mereciam uma explicação do que aconteceu, até porque que não teve velório. A gente vai falar disso tudo. Antes é importante dar um contexto sobre o André. O André, quem conhece, quem trabalhou com ele e tem uma proximidade, sabe o quão reservado ele era. Sempre foi. O André é um exemplo raro hoje em dia de um artista que não queria falar de si mesmo. Ele queria mostrar a obra dele, queria mostrar a arte dele. E até o fato de ser famoso era quase como um pedágio para ele poder acessar mais pessoas. Então, ele nunca... Basta ver as redes sociais dele, nem tinha rede social, porque ele não quer falar dele, nunca quis falar dele. Então, esse lado é muito importante para o contexto da história. Outra coisa o André tinha hábitos muito peculiares, entre eles o de trocar a noite pelo dia. Então, ele passava praticamente todo o dia dormindo e passava a noite acordada, que era a época onde ele produzia, né? Ele gostava de compor à noite. Né? Ele gostava do silêncio da madrugada para poder trabalhar, para poder... Ele era uma pessoa que não parava de estudar um minuto, qualquer assunto. Então, esse silêncio da noite fazia com que ele se organizasse, e unido aos compromissos de trabalho dele, que também eram noturnos, com o tempo ele foi se habituando a ficar acordado pela madrugada e ia dormir no começo da manhã, por aí. A gente até brincava com ele de tanto fazer sucesso no Japão, ele adotou o fuso horário japonês, porque ele ficava... À noite, a gente mandava uma mensagem para ele, ele respondia de madrugada. Essa era a hora em que ele estava mais ativo. Né? E aí, quando chegava de manhã, ele pegava o jornal, alguma coisa, e ele ia deitar de manhã. Várias vezes, eu já fui lá visitar de manhã, ele não tinha dormido ainda, ele ia dormir. E isso é importante para o contexto. E outra coisa que não sei se muita gente sabe, mas o André morava com o nosso avô. A gente tem um avô de 99 anos, mas desde que nossa avó era viva, ela morreu com 96, ele já morava com eles. E o André até, apesar de ter um filho no exterior, ele nunca foi morar fora porque ele não queria deixar o nosso avô. Ele que tomava conta, enfim, ficava ali perto. Nós temos uma família muito unida, tanto que a minha mãe mora no mesmo prédio. Então nós temos como se as 2 casas fossem uma só, não é nada de rixa, nada, é exatamente por união. E ele optou por ficar lá para cuidar dos nossos avós já há muitos anos. E as casas eram as 2 casas abertas a portas, são até hoje, né? Abertas a portas o tempo todo mundo frequenta as 2 casas. Existem 2 andares de diferença de um apartamento para o outro, então era como se fosse uma extensão de uma única família. E ele estava num momento muito feliz, que ele ia ver o filho dele. O aniversário do filho dele agora em julho, ele ia viajar, estava fazendo shows para poder ir. Então, dentro desse cenário todo, o sábado, né, a data do falecimento dele, foi mais um dia onde ele ficou na sexta acordado à noite, fazendo as coisas dele e tal. E de manhã, a gente supõe que ele foi ler jornal, os hábitos dele, até que a gente recebeu a ligação. Aí o Dani chegou antes de mim até, ele pode contar. Bom, eu havia tocado até as 3h30 da manhã, 4 horas. Cheguei em casa umas 5 da manhã, dormi um pouco e havia ligado umas 9h30, 10 horas para um amigo, porque roubaram meu carro há 15 dias atrás. E esse amigo entende de carro e ele ia me ajudar a ver um carro que eu havia escolhido para comprar. E eu havia acabado de combinar, estou passando aí, quando eu recebi uma ligação de um telefone que eu não conhecia. E aí eu atendi o telefone, era a moça que trabalha lá na casa do meu avô, que ajuda com ele, é parte da nossa família também, é uma moça da nossa família.
E passou o telefone rapidamente para minha mãe, que estava muito desesperada, dizendo quando ela estava desmaiado no escritório e que ela não conseguia acordar o André. Eu estava com o carro dela emprestado e eu fui correndo para lá. Eu consegui chegar lá em aproximadamente uns 20 e poucos minutos e vi ele lá desacordado com ela ajoelhado ao lado dele tentando reanimar. Nessa hora, eu comecei a fazer respiração boca a boca e massagem cardíaca nele. A gente é leigo, a gente faz o que pode, e aí eu ouvia alguns barulhos, algumas coisas, eu tentava, ele estava quente, ele estava mole, a gente tentando, e eu não sei o quanto tempo isso dura, porque nessas horas o mundo para de girar quando essas coisas acontecem, e a gente não tem a menor noção do tempo. Quando chegou, ao mesmo tempo, tanto o SAMU quanto a ambulância particular que havíamos chamado, no mesmo momento, eles fizeram todos os procedimentos possíveis, eles deram as injeções que tinham que dar, eles... Foram incríveis. Conseguiram reanimar o André. Os batimentos do André voltaram. E a gente pegou e levou o André para a ambulância, a gente carregou ele para a ambulância. E deixamos ele na ambulância, corremos para a garagem, pegamos o carro, fomos para o hospital. E quando a gente chegou lá, a médica já estava aguardando a gente na entrada do hospital para dizer que o André não havia resistido a esse trajeto. Aí foi terrível, porque eu estava com a minha mãe, a esposa do André chegou em seguida, e eles não preciso nem falar o quanto o choque foi grande, a gente não esperava, não era uma coisa... Ele estava completamente feliz, ele estava completamente... Tinha shows marcados, ele estava indo ver o filho na Suécia em né? poucos dias, ele estava super cheio de planos, ele tinha feito um show maravilhoso, que ele estava feliz de ter feito no Espaço das Américas. Reencontrou o Sacha. Reencontrou os amigos no Avanteja, ele estava realmente feliz e a gente nunca ia esperar isso. E aí a gente começou a tomar a frente de todos os trâmites burocráticos de liberação de corpo. Que foi muito... Como o óbito não foi no hospital, o hospital não pode dar o atestado. Então teve que ir lá para o SVO, Serviço de Validação, Verificação de Óbito, no IML, enfim. E foi um processo muito demorado, muito mais do que o normal, porque não sabia a causa da morte e o hospital não tinha como dar esse laudo, né, médico. E a gente ficou lá horas esperando no sábado. Eu e ele, a gente tomou a frente, pedi para minha tia voltar para casa, para ficar, ela ainda está muito abalada. E aí acho que vale uma explicação para as pessoas, assim, nesse momento, quem já passou por isso sabe, né? Nesse momento enfim, de tomar decisões, você está muito abalado, a gente começou a falar, putz, agora vai ter que ter um velório, acho que é legal ser um velório num lugar bacana, a gente ficou conversando onde é que podia ser, onde não podia ser. A gente mesmo se assustou com a proporção... Já nas redes, da mas notícia, como que já sabem disso, crescendo. foi muito rápido. E qual a causa? Só a causa da morte no laudo, qual é? A causa da morte é infarto agudo do miocárdio, foi isso, tá no laudo, a gente até mostra para vocês verificarem. E é isso, e demorou para vir isso, então eu tinha essa incerteza, o que foi, como assim, o que aconteceu. Mas enfim, a gente tinha que tomar as rédeas ali e tomar uma decisão. E o ímpeto inicial, e a gente ficou muito tempo atrás de arrumar um lugar para velar ele, para as pessoas verem, né, enfim, se despedirem, homenagearem, uma coisa. A gente está vendo as homenagens agora na internet, as pessoas estão fazendo, é lindo isso é muito confortante. Mas foi demorando, não encontrava lugar, muita gente entrou em contato, né, primo, até para... Eu gostaria até de pedir para fazer uma lista de agradecimento de pessoas que se prontificaram a ajudar a gente tentou até o último minuto fazer um velório, uma homenagem, mas era um sábado à noite
e todos os lugares tinham eventos, todos os lugares as coisas não foram dando certo à medida que a gente propôs. Então, assim, eu peço até uma licença para que, vou pedir para ele ler porque eu não tenho condição, e que eu preciso muito realmente agradecer as pessoas que ajudaram. Primeiro a Lu, mulher do Dani, que ficou centralizando tudo isso, indo atrás de lugar. E muitas pessoas se prontificaram. Eu vou ler uma lista, tem até mais pessoas, tá? Desculpe se a gente esquecer de alguém. Mas o Kleber Papa, diretor cultural... Só um adendo, o Kleber Papa foi um anjo. Eu não tenho outra palavra para ele. Ele mobilizou todos os contatos, ele foi em todos os lugares, ele botou pessoas correndo atrás disso a noite inteira. E assim, eu sou grato para o resto da minha vida, do fundo do meu coração, a todos que estão aqui, mas ele me comoveu com a vontade dele de ajudar. Eu sou muito grato a ele. Edu Felistock, cineasta, Cleiton Dantas, que é produtor de cinema, o André Sturmi, diretor do Cine Belas Artes, o Ale Youssef, secretário municipal de Cultura, o deputado estadual Reniosi Cuquier e a Antônia Levi, assessora, o Pedro Guida, que é o ex-assessor artístico do Municipal de São Paulo, Pedro Granato, coordenador de Centros Culturais e Teatros da Secretaria Municipal de Cultura, a Cláudia Sef, que é a coordenadora do Centro Cultural Olido, Mônica Toyota, administradora do Teatro São Pedro, Patrícia Rogero, coordenadora do Teatro Cacilda Becker, o Rafael Leite, da Prefeitura Regional da Lapa, o Alberto Marcondes, administrador do Teatro Sérgio Cardoso, Hugo Passolo, diretor artístico do Teatro Municipal, Walter Gentil, assessor do diretor executivo do Teatro Municipal, Walter Siqueira, do Núcleo de Projetos do CCSP, o Alberto Marcondes, administrador do Teatro do Sérgio Cardoso, e o Augusto Marim, diretor do Teatro Comune, que foram, assim, entre outras pessoas. Com certeza a gente está esquecendo de alguém, mas a gente está sem cabeça e a gente está tentando não esquecer de ninguém, mas que todos se sintam abraçados e eu sou muito grato a tudo que eles fizeram. À medida que a gente mobilizou muita gente, a gente mobilizou muitos lugares, nenhum lugar dava certo. Eu me lembro de ter que decidir e a gente não encontrar nenhum lugar. Só que ao mesmo tempo, eu lembro de uma cena que o André, uma vez, no dia da morte do Ricardo Boechat, nós tínhamos uma ligação com o Ricardo Boechat, a família inteira, minha mãe é da mesma cidade dele, estudaram juntos na mesma universidade, e eu sou ouvinte até hoje do programa dele, todo dia pela manhã, faz parte da minha rotina, todo mundo da família. A diversão do André de manhã, eu lembro dessa imagem ali, escutando o Boechat e o Zé Simão, ele dando risada com aquela voz poderosa dele, tomando banho. Enfim, ele ia dormir ouvindo o Boechat. E eu passei lá um dia à noite da morte do Boechat, sabendo que eles estavam muito tristes, eu queria dar um abraço em todos, fui lá dar um abraço à minha mãe, fui dar um abraço no meu avô, nele, e a gente ficou vendo a imagem do velório do Boechat, do enterro. E uma hora ele virou para mim e me disse: cara, se algum dia alguma coisa acontecer comigo, eu não quero nada disso. Isso não tem nada a ver comigo. Ao mesmo tempo que todos os lugares foram caindo, eu só consegui fechar lugares que apareceram no domingo, já pela manhã, quando eu já tinha que ter decidido, o caixão nem ia poder estar aberto. Então, assim, eu não tinha como, eu tive que tomar uma decisão. E, gente, vocês podem ter certeza que o que a gente fez de maneira discreta, porque o André era um cara reservado. O André me pediu isso. O André queria, era o último pedido dele. A gente está muito emocionado com as homenagens, mas entendam que fazer de maneira discreta também foi uma homenagem. Ele me pediu isso, eu não podia negar. Não é nenhum egoísmo da nossa parte. A gente entende que muita gente gostaria de se despedir, mas ele não queria. E, assim, a gente tentou, de fundo do coração, fazer as coisas. A gente entende que nessa hora as coisas acontecem por si próprias e a gente entendeu que não era para fazer. E fomos até o último minuto, até a fila da funerária, tentando arranjar um lugar para que tivesse o velório. Então eu peço a todos que
E quando lembra do André, que sorriam. Com as homenagens que estão fazendo, a gente está descobrindo coisas que ele fez, porque se a gente não perguntasse, ele não falava. Primo, como é que foi o show? Foi ótimo. Aí agora as pessoas postando, outro dia, por exemplo, eu vi que alguém postou ele cantando Bohemian Rhapsody. Eu nunca vi meu primo cantar essa música. Eu fiquei escutando isso. Então, se tem um favor que vocês podem fazer é postarem essas coisas, divulgarem, porque como ele não falava do que ele fazia, nem a gente sabe das coisas profissionais dele, que é o legado dele, que é o que ele queria, e ele sempre priorizou isso, né? O contato com os fãs, o show, a forma como ele se preparava, se concentrava para sempre dar o melhor dele. Então, eu acho que esse é um pedido que a família faz, a gente está mostrando tudo para a mãe dele, ela está vendo essas coisas, então... E de novo, agradecer esse carinho que vocês estão fazendo, não tem preço, de vocês estarem... Essas homenagens, a história do dia 8 de junho virar o dia do metal, incrível essa ideia, assim, se acontecer isso vai ser maravilhoso. A própria missa de sétimo dia, a gente não consegue prometer que a gente vai estar lá, porque ainda está muito recente, mas só de vocês estarem mobilizando isso é incrível. Então, é isso que a gente queria deixar essa mensagem, primeiro de agradecimento e segundo dar essa explicação do porquê que as coisas foram acontecendo assim, porque de uma certa forma acabou sendo do jeito que ele queria. Talvez ele que tenha manipulado tudo isso, seja onde ele estiver, para as coisas não darem certo e ele conseguir ter a partida da forma mais discreta, que é como ele sempre foi. A gente tem muito respeito pelo amor que cada um sente pelo André. Simplesmente, ele teve um infarto agudo no miocárdio, numa idade em que isso é fulminante. Assim, ele tinha o hábito de esperar o meu avô pegar o jornal pela manhã e ler primeiro, porque era uma rotina do meu avô, faz as cruzadas, é uma coisa da família. Então ele só pegava esse jornal após o meu avô ler. Isso geralmente era por volta das 9, 10 horas. Ele deitava umas 6 e pouco, acordava essa hora, comia alguma coisa, pegava o jornal e lia. No escritório. Num momento de completa paz. Não tem nada a ver com balada, não tem nada a ver com nada. Então, assim, ele teve um entupimento de uma artéria que causou o infarto do miocárdio. Esse é o laudo oficial, entre 9 e 10 horas da manhã. Foi o que aconteceu. A gente encontrou ele logo após. Infelizmente, se as pessoas sabem que aos 47 anos a pessoa sofreu um infarto, o risco é muito grande de ser alguma coisa fulminante. Ele estava super feliz, prestes a encontrar com o filho, que era o que deixava ele mais feliz na vida. Comprando coisas em loja para levar para o filho. Nós somos muito fechados, nós somos realmente, como diz minha mãe, bicho do mato. E a gente precisa estar quietinho e abraçado, que é a nossa forma de superar tudo isso. Então eu gostaria que as pessoas entendessem que o nosso silêncio não tem a ver com egoísmo ou com tudo. Então eu estou aqui fazendo esse esforço para que todos saibam o que aconteceu de verdade e que não tenha nenhum tipo de especulação em cima do André. Ele simplesmente teve um infarto fulminante. Simplesmente. Infelizmente. E agora bola para frente e lembrar dele sorrindo. É o que eu posso dizer. Qual?